Bom dia! Neste segmento eu quero falar sobre métricas de desempenho e como podemos escolher uma métrica adequada para representar o desempenho que a gente quer avaliar, que a gente quer medir. Lembre que desempenho aqui não significa apenas quão velozes as coisas são. Pode significar várias outras coisas. Aqui está uma árvore de decisão que vai nos ajudar a entender como a gente escolhe métricas tipicamente para caracterizar o desempenho. Lembrando que desempenho não é só velocidade, né? Então aqui está o sistema cujo desempenho eu quero avaliar através de uma ou mais métricas. E imagino que eu faço um pedido aqui de serviço a esse sistema e ao responder, várias coisas podem acontecer no sistema. Eu posso ter o pedido feito corretamente e assim por diante. Portanto, eu vou entrar nessa árvore de decisão para dizer o que pode acontecer como resultado do pedido que eu fiz aqui. Então, vamos iniciar com o que a gente chama o happy path, o caminho feliz quando faço o pedido, ele é feito corretamente, chego aqui, e eu tenho aqui, portanto, 3 grandes coisas que eu posso usar como métrica de desempenho. O tempo para terminar, responsiveness, o tempo de resposta. A taxa para fazer o serviço, quer dizer, quantos pedidos por segundo eu estou fazendo, que é a produtividade, a vazão. E eu posso também estar interessado no recurso, na utilização dos recursos. Por quê? Porque a utilização, o recurso com a maior utilização, a gente chama o gargalo, e é aí que a gente tem que se concentrar para melhorar o desempenho do sistema. Então, a gente vai voltar a falar disso, que é extremamente importante. O segundo caminho é o caminho do erro. Então, faço o pedido é feito, dá um erro, eu chego aqui, eu vou classificar o erro aqui, quer dizer, eu vou para cada erro, 1, 2, 3, cada erro diferente eu vou calcular, eu posso calcular como métrica a probabilidade do erro acontecer, o que é simplesmente a razão entre o número de erros que deu dividido pelo número de pedidos que eu fiz. E eu posso também acumular a distribuição do tempo entre os erros. É uma outra coisa interessante que eu posso fazer. O terceiro caminho aqui é o caminho da não disponibilidade do serviço. Faço o pedido não pode ser feito, chego aqui, eu mais uma vez vou classificar aqui o evento, quer dizer, o evento aqui é um evento de indisponibilidade, ele dura um certo tempo, e eu posso também ver o tempo entre os eventos e caracterizar o tempo entre os eventos de indisponibilidade, e isso seria, portanto, seriam duas outras métricas que eu poderia usar. Você vê que eu tenho um total de várias métricas aqui, e eu vou falar de métricas específicas um pouco mais adiante. Você vê que a gente tem aqui, na realidade, 3 grandes grupos, né? Temos esse grupo de métricas aqui que a gente tipicamente chama de velocidade. Temos esse grupo de métricas aqui que a gente chama confiabilidade. E tem esse grupo de métrica aqui que a gente chama de disponibilidade. São os grandes grupos de métricas que são interessantes. Velocidade, confiabilidade, disponibilidade. Vamos pegar um exemplo para praticar um pouco nossa escolha de métricas. Vamos supor que você queira comparar 2 algoritmos de controle de congestão numa rede. Aí, quando você fala de controle de congestão, na realidade, toda a questão de congestão tem a ver com a perda de pacote, tem a ver com esse tipo de evento. Então, 4 coisas basicamente podem acontecer quando eu estou enviando pacotes de uma fonte para um destino. Posso ter a entrega no destino em ordem, no destino correto. Os pacotes são entregues em ordem e no destino correto. Posso ter os pacotes entregues fora de ordem, porém no destino correto. Eu posso ter
duplicação de pacotes no destino correto devido à retransmissão e atraso em pacotes de reconhecimento. E eu posso ter pacotes perdidos, nunca foram entregues. Então, pense um pouco sobre as métricas que a gente poderia usar para essas coisas todas. Quando tudo funciona bem, a tendência é a gente usar aquele primeiro grupo de métricas que eu chamei de velocidade, tempo de resposta, taxa ou vazão e a utilização de recursos. Então, a gente pode, por exemplo, usar como tempo de resposta o atraso na rede para os pacotes, uma média, por exemplo, pode ser uma distribuição inteira. Para vazão, eu posso usar o número de pacotes por unidade de tempo que eu estou entregando, isso seria uma métrica de vazão perfeita. E a utilização de recursos, a gente tem que pensar quais são os grandes recursos que são utilizados e a gente teria que usar uma métrica de utilização para cada um desses recursos. Então, eu teria, por exemplo, o processador na fonte, o processador no destino e o processador nos roteadores. Todos esses são recursos básicos cuja utilização pode ser importante. Então, eu teria essas métricas possivelmente de interesse no estudo do protocolo de controle de congestão. Eu vou falar bastante mais sobre utilização já, porque é um conceito extremamente importante. Espere só um pouquinho que eu chego lá. Uma outra métrica que tende a ser importante numa rede é a variância do tempo de resposta. A variância ou alguma métrica de variação pode até ser o que a gente chama aqui jitter. Jitter é quanta variação existe entre a entrega dos pacotes. Isso é importante para certos tipos de tráfego, como voz, por exemplo. Se tiver muita variação, muito jitter, a voz se torna ininteligível e temos que usar mais bufferização. Então, a métrica de variação, representada aqui pela variância ou outra métrica semelhante, pode ser importante. E para os erros, digamos, os erros entre aspas, porque todas essas coisas que falamos de pacotes fora de ordem, duplicados perdidos, não são bem erros, são coisas que acontecem naturalmente numa rede e os protocolos se recuperam muito bem dessas coisas. Mas eu poderia me interessar na probabilidade dessas coisas acontecerem, tanto pacotes fora de ordem, quanto os duplicados, quanto os perdidos. Como eu prometi, eu quero falar agora sobre a utilização, que é extremamente importante. Então, imagine que você esteja num sistema em que há uma fila possivelmente se formando. Você pode estar no supermercado, você pode estar num banco, por exemplo, e a mesma coisa acontece em sistemas de computadores, claramente, porque filas se formam, por exemplo, com processos prontos para rodar, querendo rodar na CPU, querendo obter posse da CPU. A fila pode acontecer com as entradas e saídas, as operações de entrada e saída de disco e assim por diante. Então, sempre que há uma fila, há um comportamento como essa curva mostra aqui acontecendo. E o que eu tenho aqui no eixo horizontal é a utilização de um recurso. Então, imagine aqui que eu esteja examinando o recurso de um caixa no supermercado. Isso aqui é o que acontece num caixa no supermercado. E eu tenho aqui, no eixo horizontal, a utilização. A utilização vai de 0 a 100%, e a utilização simplesmente qual é o percentual de tempo que esse recurso está sendo usado. Então, qual é o percentual do tempo que um caixa no supermercado está realmente ocupado? Se você examina 50 vezes, examina agora, espera um pouquinho, examine daqui a 5 minutos, examine daqui a 10 minutos para ver se o caixa está ocupado, às vezes você vai pegar o caixa ocupado, às vezes você vai pegar o caixa desocupado, e a fração de tempo, a fração é simplesmente a utilização. Então, 0 significa que o caixa está basicamente fazendo as unhas,
e aqui o caixa está, parece o Bom Preço de Campina Grande. Você está simplesmente com utilização total. No eixo vertical aqui, eu vou colocar o tempo de resposta. Quer dizer, quanto tempo você vai demorar, você que está querendo sair do Bom Preço, do supermercado, com suas compras, quanto tempo você vai esperar? Então, no início, quando você está sozinho, às 3 da madrugada, no supermercado, você vai esperar, digamos, vamos supor, uma unidade de tempo, você está sozinho, não tem fila. Mas à medida em que a utilização cresce, tem muito mais gente em fila, a fila cresce, a utilização cresce, o tempo de resposta cresce, e ele cresce da forma que vocês estão vendo aqui, ele vai para infinito. Ele vai para infinito, ok? Tanto a fila vai para infinito, quanto o tempo de resposta vai para infinito. Uma coisa muito importante aqui, que eu quero mostrar, é que existe um lugar aqui que a gente chama o joelho da curva, que é mais ou menos aqui. O joelho da curva é tal que à esquerda dele, nós temos um tempo de resposta baixo, por exemplo, aqui ó, no ponto 7, né, perto do ponto 7, por exemplo, eu tenho um tempo de resposta baixo, e à medida em que o tempo de resposta em que a utilização se mexe para lá e para cá um pouco, eu tenho uma mexida de tempo de resposta relativamente pequena. Mas quando eu estou à direita desse joelho da curva, eu tenho, por exemplo, ponto 9, eu tenho um tempo de resposta muito alto e eu tenho uma variação de tempo de resposta muito grande à medida em que eu tenho pequenas alterações de utilização no meu recurso. Então, é péssimo estar à direita do joelho da curva por 2 motivos. As coisas estão ruins ou muito ruins quando eu estou à direita desse joelho da curva. Então, isso me leva a uma regra geral do desempenho de sistemas. Nenhuma utilização, a utilização de nenhum recurso deve ultrapassar mais ou menos 70% a 75%, senão o tempo de resposta se torna absurdamente grande. A segunda grande regra que podemos tirar daqui é que se você tiver vários recursos no seu sistema, por exemplo, CPU, disco, assim por diante, você tem que examinar a utilização de cada um desses recursos e o que estiver com a maior utilização é o grande culpado pela lentidão do seu sistema. Tem que minimizar, tem que diminuir a utilização. Não vou falar aqui sobre a forma de diminuir a utilização, porque não faz parte desta disciplina, mas obviamente eu posso trocar, eu posso usar o recurso menos, eu posso escalonar minha utilização para ser feita em outros horários, eu posso comprar mais recursos, eu posso comprar recursos mais rápidos, tudo isso são todas alternativas.